1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, aliás, amados, capítulo 4. É claro que nós vamos dar uma passeada em toda essa carta do apóstolo Pedro, porque ela trabalha a expectativa, dessa igreja visível, a igreja militante, a igreja que é triunfante na glória, mas milita aqui na terra, e Pedro trabalha, o pastor Pedro, o apóstolo, trabalha nessa perspectiva de que o sofrer por Cristo é um privilégio, uma alegria, não que queiramos sofrer, longe disso, mas quando nós sofremos por amor a Cristo, porque Ele nos amou, entregou a sua vida, como nós acabamos de cantar, é algo maravilhoso. E eu espero que, se você entrou nessa noite aqui passando um momento difícil, um momento de dor, de sofrimento, de angústia, o Espírito Santo enche o seu coração de alegria, de exultação. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 a 11, o apóstolo Pedro traz essa exortação muito carinhosa, amorosa aos irmãos da igreja, para manter firme na sua fé, porque a vinda, a parousia, a segunda vinda de Cristo está próxima. 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 7 ao verso 11. Quem achou diz amém. Quem não achou fala, pastor, estou abrindo, misericórdia, espera um pouquinho, e eu vou esperar, Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai bondoso, eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado porque este grande amor foi um amor sacrificial. Foi um amor capaz de dar a sua vida pela igreja, pelos escolhidos, pelo seu povo. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos amado como igreja do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque a tua palavra traz nesta noite uma revelação especial para a tua igreja, para que nós possamos desenvolver relacionamentos saudáveis, uma comunhão saudável. Espírito Santo, fale conosco nesta noite. Enche o nosso coração de alegria. Se alguém, porventura, entrou aqui neste dia com o coração preocupado, pequeno, nós queremos te pedir, ó Espírito Santo de Deus, toma nos braços. Tu és o Deus que, além da salvação e da vida eterna, o Senhor é o Deus da vida abundante. O Senhor é o Deus que nos dá alegria em meio às dores. O Senhor é o Deus que faz nosso choro se transformar em um pranto de alegria. Ao invés de cinzas, coloca um óleo da alegria nessa noite nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amados, o bispo Cipriano de Catargo, um dos pais da igreja, ele disse o seguinte: todo aquele que não tem a igreja como mãe, não pode ter Deus como pai. Lutero, certa vez, ele disse para o mundo que a igreja, ela me é querida, a digna donzela, que te faz nascer e que te guia pela palavra. Ele também chamou a igreja a minha mãe. Ela é minha fortaleza, ela é o meu castelo, ela é o meu aposento. Martinho Lutero disse isso. E João Calvino disse, é na igreja que eu amamentei o primeiro leite da vida. A igreja é um lugar de amor. É interessante que nós podemos entender a igreja do Senhor dentro dessa carta de Pedro, que é uma carta que fala do sofrimento humano dentro da perspectiva da glória revelada de Deus, que por meio do sofrimento a igreja pode desfrutar da alegria da presença de Deus. É interessante que o pastor Randy Popper,
ele que trabalha com discipulado nos Estados Unidos, ele disse assim, que essa igreja, a igreja visível e a universal ou católica que nós chamamos, ou a igreja local, que seja a 4ª igreja presbiteriana de Taguatinga, ou a igreja que eu pastoreio no Santos Dumont, é a igreja de um lar seguro, um lar espiritual. Aqui é um lugar seguro para os cidadãos do reino. Ele usa uma analogia que eu achei assim maravilhosa e fácil para nosso entendimento, como a igreja como uma embaixada. Imagine você, um cidadão do reino, influente, você é membro do palácio real e o seu rei agora escolhe você para uma missão, ser emissário real. E ele te chama para você ser um missionário ou um emissionário numa terra estrangeira. Obediente, você vai como embaixador para uma terra estrangeira. E chega lá nessa terra, de outra língua, de outros costumes, você vê que tudo é desconhecido. Mas você precisa cumprir fielmente as suas tarefas colocadas pelo rei. Então você está lá, e quando chega lá, surge uma guerra entre países vizinhos de fronteira. E você agora se sente ameaçado porque está diante de uma guerra. E você recebe uma notícia que está correndo perigo. E qual é o abrigo mais perto para você? Qual é o abrigo mais seguro? É a embaixada do seu país. De modo semelhante ao reino de Deus, aqui na terra. O lugar mais seguro é a embaixada, é a igreja do Senhor, é a igreja local. É dentro dessa perspectiva e dentro dessa interpretação sociológica a carta de Pedro. Pedro vai dizer isso aos cristãos que estão sendo perseguidos. Esses cristãos aqui são chamados forasteiros, cristãos da dispersão, cristãos que saem de Roma, de Jerusalém e vão agora para a Ásia, para a Capadócia, para alguns pontos da Ásia, por causa da perseguição contra o cristianismo. E dentro dessa perspectiva, o apóstolo Pedro diz que a igreja é uma embaixada, a igreja é um lar seguro, a igreja é um lugar seguro para os cristãos. Joe Elliott, que é um dos maiores tradutores da carta de Pedro, ele diz que o apóstolo Pedro escreve essa carta para esses forasteiros, para os peregrinos que estão longe de casa. É como se fosse um convite, volta para casa. Nós sabemos que vivemos os últimos dias, Pedro diz isso na sua carta, imagine a igreja hoje, e há um convite para nós voltarmos para o lar. Até hoje os judeus estão aguardando o toque da trombeta e a volta para casa. E Pedro agora escreve esta carta para os que estão de fora, são judeus, que agora são chamados a seita dos judeus, os cristãos, que estão em toda aquela região da Ásia Menor. Mas a intenção do apóstolo aqui é convidar esses cristãos a viver uma vida em unidade e santidade no Evangelho. Por mais que venham momentos difíceis, de perseguição, de tribulações, esses cristãos estão sofrendo por causa da perseguição. Mas nós muitas vezes estamos sofrendo, como disse Charles, situações da igreja, da vida familiar, enfermidades, lutos, perdas, mas a igreja se torna um lugar seguro, um refúgio, para consolar, para confortar. Então, um dos fatos aqui dolorosos da vida é que o povo de Deus precisa entender essa verdade, que a igreja é um lugar seguro. E o propósito do autor, Pedro, é trazer a unidade dessa igreja na diversidade dos dons, das operações dos dons, mas, por outro lado, Pedro diz, e Paulo, que a igreja do Senhor, a igreja visível, invisível, a igreja dos eleitos, a igreja que está aqui na terra proclamando as verdades eternas, é uma igreja que precisa viver unida, mesmo mediante as dificuldades. Provavelmente Pedro escreve esta carta quando ele mesmo estava sendo perseguido. A história conta que Nero foi um dos mais terríveis imperadores, que ele era uma pessoa muito má. E dentro dessa maldade dele, diz que ele se divertia com a morte dos cristãos.
ele se divertia ao mesmo tempo que cristãos estavam sendo mortos nas arenas, cristãos sendo mortos, culpados, e ele se divertia e se deleitava por isso. Tanto que esse momento é um momento de muita luta. E o apóstolo Pedro, aqui em sua carta pastoral, ele persuade aos cristãos a permanecer firme em suas crenças, a permanecer firme nas convicções e resistir toda forma de sofrimento pela fé, a suportar a dor. Provavelmente Pedro escreve esta carta neste período, e ele diz assim: bem-aventurado. Se você abre a sua Bíblia, por favor, amado, fique com ela aberta no livro de 1 Pedro, nós vamos passear um pouco. E 1 Pedro, capítulo 1, no verso 6 até o verso 8, disse: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então as provações, elas são dolorosas, elas nos deixam muitas vezes contristados, mas precisamos entender que mesmo o sentimento de dor, de tristeza profunda, para aquele que tem uma esperança e anela a sua alma no porvir e na glória de Deus e na revelação que é a epifania, a manifestação do amor de Cristo nos céus, tudo isso nós podemos viver como bem-aventurados. A padecer, mas hoje, mas amanhã, viver o direito adquirido por Cristo na cruz, a viver a glória de Deus. Amados, o apóstolo Pedro convida os seus ouvintes a voltar para um lar seguro, confiável, um abrigo, como diz Martinho Lutero. A igreja é um lugar seguro, é o meu aposento. E muitas vezes nós vemos que a igreja vive um momento que precisa dessa unidade, que muitas vezes passa por divisões, por brigas, por contendas. E muitas vezes fica querendo amar uma igreja ideal, mas nós devemos amar a igreja real, a igreja que está aqui, visível, tangível, perceptível aos nossos olhos. Por vários motivos, a igreja ela é invisível, a igreja dos eleitos de todos os tempos e épocas. A igreja é visível porque ela é responsável pelos oráculos de Deus, pelas ordenanças, pelas promessas. A igreja é visível porque ela se materializa na adoração, nos cânticos, na oração, no batismo, nos sacramentos, na ceia. A igreja é visível porque ela proclama a palavra de Deus de maneira pura, verdadeira e sincera, como diz João Calvino. Uma igreja que prega sinceramente as Escrituras e ouve sinceramente, ela se torna igreja. A igreja é visível porque ela é embaixadora do reino dos céus, ela é responsável pela pregação, ela é materializada na adoração, mas a igreja também é o lugar de uma embaixada. A igreja é um lugar de comunhão, a igreja é um lugar onde a nossa espiritualidade vertical, que entra no quarto, fala com Deus e Deus transforma o nosso coração, ela se torna uma igreja na horizontal, de comunhão, de solidariedade, de amor, de compaixão. E é isso que o apóstolo Pedro traz nessa carta, dizendo: a igreja é um lugar seguro. Volta para a igreja. Por isso que disse, né? Oh, que bom, os irmãos estão voltando. E eu queria falar sobre essa igreja, de um lugar seguro. Porque eu fico olhando aqui que Pedro diz, né? No capítulo 4, no verso 7, ele começa dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Amados, a volta de Jesus é iminente. O fim de todas as coisas está próximo. Aqui o apóstolo Pedro diz que todas as coisas mesmo. Por isso, amados, se Pedro, há mais de 1960 anos, diz que o fim está próximo, porque essa carta provavelmente foi escrita nos anos 50, pense um pouco, que hoje está ainda mais próximo ainda. E as suas orientações são necessárias e relevantes para uma igreja saudável. Por isso eu convido a todos nós ouvirmos este conselho, a entrar um pouquinho no gabinete pastoral do pastor Pedro e ficar atento aos seus conselhos, às suas recomendações.
Eu convido a cada um de nós a abrir nossa mente e nosso coração, de que todos nós somos membros dessa igreja local, para que esta comunidade possa crer em Cristo e crer no cristianismo. Amados, aqui Pedro traz uma orientação para fortalecer as amizades no seio da igreja, porque toda crise pode ser superada quando o amor é maior. Aqui, o apóstolo Pedro diz que a igreja tem que ter uma espiritualidade verdadeira e genuína com Deus. Precisa entrar no quarto, falar só com Deus e Deus contigo, mas também a igreja precisa demonstrar esse amor no relacionamento entre os irmãos. A igreja precisa ter uma comunhão saudável. E eu queria pensar nessa noite sobre esse tema, uma comunhão sadia, uma comunhão saudável, uma comunhão que traz salvação, uma comunhão que traz refúgio, uma comunhão que traz alegria aos corações. E primeira maneira que Pedro trata essa comunhão saudável, ele diz que é pela nossa oração, pela sobriedade das orações. No verso 7, diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. No grego, a palavra sofonel é a palavra criterioso. O apóstolo Pedro diz assim: nós precisamos ter uma mente sã e ter uma saúde mental, ou seja, uma atitude tranquila, serena para os momentos de oração, para que sejam frutíferos. Por isso foi bem falado a respeito da nossa amada irmã na liturgia dessa noite, que nós precisamos do momento do quarto, o momento do silêncio, o momento da intimidade. Nós precisamos ter um momento onde nós quedamos a nossa alma para que o Criador, para que o Todo-Poderoso, para que o Eterno, através da sua palavra, através da iluminação do Espírito Santo, enche o seu coração, enche a sua mente, porque a palavra de Deus, como diz Charles Spurgeon, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é palavra que atinge a nossa mente, mas ela também é palavra que aquece o nosso coração, que inflama a nossa alma. A palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus enche a nossa vida do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus traz perdão, a palavra de Deus traz graça, a palavra de Deus traz vida. Porque quando entramos na sala do trono, na presença do Eterno, o Deus de amor se revela em bondade e misericórdia. E nós precisamos ter momentos de oração, na sobriedade das nossas orações. Esta é a exortação de Pedro: sede sóbrios de mente para dedicar a orientação. Amados, Jesus exortou Marta. Marta estava inquieta. E quantas vezes na nossa vida nós estamos inquietas? Não que não devemos trabalhar. Jesus não disse isso para ela, mas na inquietação dela, Jesus, quando ela disse: Senhor, convida minha irmã para me ajudar. E Jesus disse: não posso. Ela escolheu o melhor momento da vida. O melhor momento da vida é quando nós quedamos na presença de Deus. Quando nós entramos na sala do trono. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto e falamos: Deus, eu quero ler a tua palavra. Eu quero sentir o teu amor. Eu quero que o Espírito Santo de Deus restitui a alegria da minha salvação. Pois o eleito não perde a salvação, mas o pecado faz a gente sentir fragilizado. E o amor de Deus nos faz sentir fortalecidos, revigorados. Outra palavra que Pedro usa é a palavra sóbrios. No grego a palavra é néfo. Ser sóbrio é ser bem equilibrado, ser autocontrolado. Devemos evitar o excesso do paganismo, o excesso da vida desregrada, o excesso dado aos excessos sociais, excessos culturais, excesso ao vinho, como diz Efésios 5,18. Vamos encher do Espírito Santo. Ser sóbrio é ser cheio do Espírito Santo, ser sóbrio é entrar no Santo dos Santos, ser sóbrio é viver intensamente o Deus que vive intensamente dentro de você. Segundo momento que Pedro fala dessa comunhão sadia que a igreja precisa desenvolver, que é a oração
A igreja precisa amar de maneira intensa, não de maneira, eu vejo muitos cristãos, muitos irmãos, chegam, pastor, eu vou amar assim com o pé atrás. Não, olha o que diz o verso 8, vamos ler juntos, igreja? Vamos ler juntos, amados? Vamos lá? Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor é um dos principais temas do Novo Testamento e de toda a Bíblia. O amor de Deus é a fonte originária de toda a palavra de Deus, de todo amor. O amor é a maior virtude da tríade suprema, da fé, da esperança do amor. O amor é o fruto, é a maior qualidade moral. O amor, diz a Bíblia, que não faz mal a ninguém, mas faz bem, porquanto o amor é a essência mesma do altruísmo, ao contrário do egoísmo. O amor é perdoador. O apóstolo Pedro foi um homem marcado por um pecado que trouxe consequências gravíssimas. A palavra de Deus diz assim, que Deus não se lembra dos nossos pecados. Mas a gente que se dá com sentimento de culpa das pessoas, pastores, pessoas que trabalham na área da ciência da alma, psicologia, psicólogos, psiquiátricos, encontram pessoas que muitas vezes vão nos divãs, nos gabinetes e dizem assim, olha, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoei. Mas aqui a Bíblia diz que o amor perdoa a multidão de pecados. Quem não conhece a história de Pedro? A Bíblia diz que por 3 vezes Pedro negou Cristo Jesus. E no Evangelho de João capítulo 21, Jesus vai ao encontro de Pedro. E Jesus ali pergunta, Pedro, tu me amas? Ali tem uma tradução, amados, que fala de filéu, de ágape, que é amor, Filéu, amor fraterno, e ágape, amor maior, que é uma divisão clássica do grego. Mas Pedro tem um encontro com Cristo, e Cristo por 3 vezes pergunta assim, Pedro, tu me amas? E ele fala assim, Senhor, você sabe, tu sabes que te amo. E Jesus olha para Pedro com aquele amor terno de Jesus, com um amor que olha com os olhos, fitou a Pedro e disse assim, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus naquele momento está estabelecendo no coração de Pedro o grande perdão. Quem ama, perdoa, quem ama não deixa de dar os sonhos que Pedro sempre sonhou na caminhada com Cristo, que era ser um pregador do Evangelho, que era ser um pastor de ovelhas. Pedro desistiu de si, mas Deus não desistiu de Pedro. E Jesus chama Pedro de volta para o ministério. Aqui Pedro, ele é conclamado a um amor intenso. E Jesus pergunta 3 vezes para ele, tu me amas? Quem ama a Deus, pastoreia as ovelhas de Deus. Quem ama a Deus, apacenta as ovelhas do Senhor. Quem ama a Deus, perdoa. Quem ama a Deus, ora. Há uma linda canção que nós cantávamos, Eu falo aí da minha geração, que aí, que dizia que a melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. Ore mais. Ame mais. Há uma linda canção. E Pedro diz isso, irmãos, vamos rogar a Deus por um amor intenso. Pois quem ama na superficialidade, perdoa na superficialidade. Porque a igreja é uma embaixada do amor de Deus. Ela precisa amar intensamente. Porque há famílias, há laços profundos. Porque na família há vínculos fortes. Porque o amor intenso, ele cobre multidão de pecados. Essa igreja estava vivendo um momento que ela precisava se esconder. Eu tive a oportunidade que a minha esposa assistiu o Apóstolo Paulo, o filme, e eu achei interessante porque muitas vezes a gente olha a igreja visível, E como nós vivemos nesse contexto de uma igreja visível, a igreja que tem o batismo, a ceia, os sacramentos, a pregação da palavra, o louvor, mas a igreja, no período do apóstolo Paulo, se reunia na casa de Priscila e Áquila, e a igreja sendo perseguida, e muitos cristãos, muitos filhos perdiam seus pais, e muitas vezes tinham que correr para a igreja, e chegava lá e precisava de ser acolhido. A igreja é o lugar que nós precisamos ser acolhidos, amados. Eu citei tia Rosália, e ela tem um carinho muito grande por essa igreja, porque quando ela chegou aqui, que não conhecia Brasília, vocês abraçaram. A igreja é assim, nós chegamos na igreja e nos tornamos uma família.
Quando eu cheguei na primeira Taguatinga, né, através do pastor Sabino, eu fui acolhido ali. E fui acolhido pela dona Gleide, está ali a minha sogra. Me acolheu tanto que no papelzinho pegou minha mãe espiritual. E aí chegou em mim e disse assim, olha, eu vou orar por você. E eu orando pela filha dela. Chegou aqui e alguém acolheu com amor. Alguém acolheu com coração. Alguém olhou para você e disse, olha, nós vamos estar com você. E é isso que Pedro diz, a hospitalidade é uma extensão do amor fraternal. Imagine que naquela época não havia hotéis, não havia uma rede de hotelaria em cada cidade, não havia restaurantes. Mas o apóstolo Pedro aconselha os irmãos para serem hospitaleiros. Quem não gostaria hoje de receber o apóstolo Pedro em sua casa? Quem não gostaria de receber o apóstolo Paulo? Quem não gostaria de receber Moisés para um almoço e dizer assim, Moisés, como foi lá a travessia do Mar Vermelho, Moisés? Me conta. Você liderando uma multidão de pessoas, quem não gostaria de receber esses homens santos? Quem não gostaria de acolher essas pessoas? Como disse o Charles, eu fui criado pela minha avó, Charles, também. Por isso acolhe o pastor dessa igreja que saiu da sua terra, não sei se é Minas, né? Se for Minas, tem uma dica aí para vocês, pega um queijo. Diz que um queijo na ladeira, um mineiro corre atrás e corre muito. Então leva um queijo para ele, leva um perfume para a esposa dele, agrade, receba os seus presbíteros de diácono com amor. Quem já convidou um diácono, um presbítero para sair para tomar um suco, para dar um abraço nele? Porque muitas vezes nós chegamos a um ponto só de criticar, amados. Só criticamos os pastores, criticamos o conselho, criticamos a junta diaconal. Se tem uma coisa que ficou marcada na minha alma, no meu ministério, foi a irmã Leda, que já partiu para a glória de Deus. Dona Leda era uma senhora de 80 anos. Certa vez, 2 anos atrás, eu fui visitá-la na sua casa, e quando eu cheguei lá, ela disse assim para mim, pastor, tira o sapato. Aí, como era uma senhora de idade, eu não tinha que duvidar de nada, né? Mas achei assim, tiraram o meu sapato. Ainda bem que estava bem limpos, né? Cheirosos. Não tinha problema, mas eu fiquei assim, né? Tirei o sapato. Ela veio lá com uma sandália, colocou nos meus pés. Ela ajoelhou, de idade. Minha irmã, não, espera aí, pastor. Colocou as sandálias. Falou, pastor, toda vez que eu vim me visitar aqui, eu quero colocar a sandália nos seus pés. Eu quero trazer um refrigério à sua alma. Eu quero alegrar o seu coração. Você tem feito isso com os líderes da sua igreja? Ou muitas vezes a gente acha que o conselho pastor é só para ouvir lamúrias e reclamações. Sede hospitaleiros mutuamente, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, sede hospitaleiros uns aos outros. Igreja, começa a desenvolver esse relacionamento saudável. Quando alguém agrada minha esposa, meus filhos, como me agrada. Sede hospitaleiros. A história da igreja dos primórdios, diz João Crisóstomo, que aquela igreja, a igreja primitiva, era uma igreja de seres angelicais. Atos 2,46, partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Por isso, amados, tenha e exerça o dom da hospitalidade. Porque um dia Jesus não encontrou lugares nas redes de hotelaria em Belém. Você pode ter um custo por isso, mas a alegria será muito maior quando você poder hospedar em sua casa o próprio Cristo. Quem sabe? Seu filho poderá ser um pastor como Pedro e precisa de carinho e de hospitalidade. É por isso que ele diz que este dom precisa ser exercido sem murmuração. A palavra no grego para murmuração é gosgusmos, queixa, desprazer. Um homem que é exortado a convidar um viajante para abrigar em sua casa, ele pode pensar consigo mesmo, espere aí, vou convidar esta pessoa, vou ter que gastar dinheiro,
vou ter que perder a minha liberdade. E quando ele pensa assim, ele notifica e registra na sua mente um desprazer. E isso leva à murmuração. Não faça isso, meu irmão. Quando você pensar em acolher alguém, você fala: Deus, eu vou usar o dom que o Senhor me deu, a graça, as oportunidades, para aquecer o coração de alguém que precisa nesse momento, para que o Senhor possa transformar a vida dele. Por isso, queridos, minha avó sempre dizia essa expressão: quem hospeda um servo do Senhor, hospeda um anjo de Deus. Quem não abriu a porta da sua casa para os cultos, para grupos familiares, para reuniões de oração, não sabe o que está perdendo. Agostinho de Hipona dizia: o coração se bate, com o coração se busca, com o coração se abre. Abre o coração para você abrir a porta do seu carro, a porta da sua casa, a porta do seu bolso, a porta do seu tempo, a porta da sua vida, para servir o outro com amor. E por último, queridos, uma igreja saudável, uma igreja que tem uma comunhão sadia, ela precisa desenvolver a liberalidade dos dons que Deus deu, do serviço para o outro. Olha o que diz o verso 10, vamos ler juntos? Verso 10 e o verso 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém. Então, queridos, aqui o apóstolo Pedro também diz assim: a igreja precisa ser voluntariosa no serviço. Nós precisamos servir uns aos outros, conforme o dom que recebemos. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que receberam, como bons despenseiros. Aqui a palavra como bons despenseiros, a palavra oikonomos no grego, é aquele que partilha, é aquele que distribui os alimentos de uma casa, seria o mordomo. É aquele que tem uma provisão, ali um quarto que chamamos de despensa, aonde tem todos os tipos de alimento, e ali aquela pessoa fica distribuindo os alimentos conforme a necessidade. O pastor Pedro aqui está chamando a igreja para servir uns aos outros. O cristianismo sempre foi essa mão de via dupla, de reciprocidade, de feedback. É uns para com os outros. Muitas vezes a gente fica assim: precisa fazer comigo, pastor. Alguém precisa me cumprimentar. Eu preciso que alguém ore por mim. Amado, começa de você. Todos nós podemos ir ao encontro do outro. Nós temos que fazer pontes de relacionamento. E o pastor Pedro aqui chama a atenção da igreja para que essa igreja possa servir uns aos outros e assim ter um chamado de sair de si mesmo, de sair dos seus problemas e dedicar aos outros, não de maneira irresponsável, mas sim de maneira responsável, solidária pela dor do outro. Aqui a palavra é serviço, a palavra aqui é diaconia, que tem um significado de servir um ao outro, tem um significado abrangente, que inclui todo tipo de serviço que podemos prestar para o outro. É uma palavra de ação. Nós precisamos servir uns aos outros com alegria. Deus nos chamou para ser servos. Quando nós olhamos todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, por Tiago, ele sempre se coloca: Paulo, Pedro, servo do Senhor Jesus Cristo. Eles colocavam na atitude de servo, daqueles que estavam ali prontos para servir. É interessante que aqui há uma lista imensa, e no Novo Testamento há uma lista imensa de dons. Dom da palavra, do ensino, de pregar, de exortar, profecia, liderança, governo, dons ministeriais, dons de misericórdia, de hospitalidade, de serviço, economia, e cada um conforme o que recebeu, cada um aquilo que tem na sua despensa.
A palavra para dons, no grego, é a palavra charisma, charis, que significa recebido de maneira gratuita. Quando recebemos um presente, nós recebemos de maneira gratuita. Quem os recebe, recebe de graça de Deus, e os recebe por causa da graça de Deus. Então, é ter um depósito da graça de Deus, é ter um depósito no seu coração da graça de Deus para servir o outro. Amados, não retém o dom que há em ti, pois a palavra de Deus diz que Deus também pedirá conta. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim, olha, quando Deus dá um dom, nós devemos esmerar. A palavra esmerar, ela vem da origem do esmeril. O esmeril é uma peça, né? Ela é uma peça que desgasta outra peça. Muitas vezes, quando queremos amolar algumas ferramentas, a pessoa chega no esmeril e passa ali a faca no esmeril e você vê faísca. Você vê ali uma peça em contato com outra sendo gasta. Então, para servir o outro, muitas vezes nós temos que gastar do nosso tempo, da nossa vida, para servir o outro. Mas servir o outro nos traz a alegria do amor altruísta. Amor este que foi dado por Cristo Jesus na cruz. Quando Ele gastou a sua própria vida. Nós acabamos de cantar essa canção. Quem não fica sensibilizado, né? Eu queria até convidar a equipe de louvor novamente para cantar, se possível, Charles, o conselho. Esse cântico é lindo. Queria chamar a equipe de louvor para nós cantar, nós estamos concluindo. Que foi por amor. Eu estava ali sentado, né, e ouvindo essa canção, eu falei, Deus, o Senhor fez tudo isso por mim, o que eu estou fazendo por Ti? Porque muitas vezes a gente vai fazendo a obra do Senhor, como pastor, como presbítero, como diácono, como líder de departamento, muitas vezes a gente vai fazendo a obra do Senhor assim, maquinalmente. Mas todas as vezes eu falo, Senhor, eu quero queimar no meu coração esse amor do Senhor que constrangeu, esse amor da cruz, esse amor que Cristo deu a vida por nós. Cristo foi machucado por nós. E nós precisamos amar a Cristo. Nós precisamos amar a Deus, nós precisamos amar a igreja invisível dos eleitos de todos os tempos, de todas as épocas, mas a igreja visível. E muitas vezes nós temos visto tantas pessoas criticando a igreja. Existem coisas erradas dentro da igreja, mas nós precisamos fazer uma declaração de amor a Deus e à igreja, como esses homens fizeram, como esses homens morreram pelo Evangelho, como esses homens morreram pela igreja, como esses homens deixaram as suas pátrias. Eu sou de uma geração da década de 80 que a igreja ia para as praças pregar o Evangelho, chorar. A igreja, os jovens choravam, pedindo Deus para fazer a regeneração, o ato de dar vida, para compungir coração. Nós saímos nas praças, embaixo das pontes, em orfanatos, asilos, pregando o Evangelho e falando, Senhor Jesus, eu quero ver o Teu reino. A igreja crescendo, não crescendo com barganha, era um amor por amor a Deus, um amor que muitos pastores, quando Deus tocou no meu coração, na minha época, muitos pastores deixavam empregos públicos, delegado, Polícia Federal, Banco do Brasil, deixava Banco Central, deixava tudo porque falava, Deus me chamou. E hoje nós temos visto, infelizmente, muitos pastores querendo deixar o ministério para olhar para a vida secular. Vamos ficar de pé, igreja, vamos cantar? E que Deus, o Espírito Santo, nessa noite, sopra no seu coração essa espiritualidade genuína. Ame a Deus de todo o teu coração, mas ame a igreja, ame os filhos de Deus com amor intenso. Abra o seu coração e a sua casa, e a sua agenda e o seu tempo para cuidar das pessoas. E o dom que Deus te deu, você receba ele com graça, mas também você seja um instrumento da graça do Eterno para mostrar a glória de Cristo Jesus. Amém?